nós vamos soltar a ansiedade. Então, a partir de agora, presta atenção o que é soltar para você zerar isso daí. Toda a emoção que quando você se sente ansioso, ou você quer reprimir essa ansiedade, tipo, meu Deus, vai embora, esse negócio, ai caramba, né? Ou você quer realmente jogar para fora essa ansiedade. Você ou fica reprimindo, um exemplo, dor de cabeça, a pessoa casa com aquela dor de cabeça, ai, minha dor de cabeça, e sofre. Ou ela fica desesperada para aquele negócio sair dela. Ela quer jogar aquele negócio para fora. Soltar não é reprimir e nem jogar fora. Soltar é abrir a mão assim, ó. É abrir a mão. Qual que é a metáfora que nós vamos utilizar agora? Não precisa fechar os olhos ainda não. Você vai imaginar uma gaiola e dentro dessa gaiola, o passarinho que está ali nessa gaiola é a ansiedade. E você vai abrir a portinha dessa gaiola. Isso é soltar. O passarinho ele vai embora se ele quiser, mas você não está fechando ele, você não está reprimindo e você não está jogando ele fora. Você só abriu, você está soltando ele. Ele fica à vontade para ele ir quando ele quiser. Compreendeu então? Agora, vamos para outra parte da técnica. A outra parte da técnica é o quê? Eu vou te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta vai ser se você poderia soltar essa ansiedade. Você vai responder com sim ou não. Calma aí, eu só estou explicando. A segunda pergunta, eu vou perguntar, se você pudesse soltar, você soltaria? Você vai responder com sim ou não. E a terceira pergunta é um convite para o agora, para você soltar agora. Então, a primeira pergunta você vai responder sim ou não. A segunda pergunta você vai responder sim ou não. E a terceira pergunta é um convite para você soltar isso daí agora. Ok? Entendendo tudo isso, você vai fazer o seguinte agora. Deixa o teu celularzinho de lado. Deixa o celularzinho de lado. E você vai fechar, não precisa deitar, tá? Não precisa deitar. Fecha os olhos. Vai lá. Você vai localizar a ansiedade aonde você sente mais ela no seu corpo. Identifica se é no pescoço, se é no peito, se é na cabeça, se é nos braços. Identifica onde está, de olhos fechados. Só identifica, deixa a tua mente identificar o local que está. E você se afasta, você imagina que a tua mente está se afastando e você está olhando para esse incômodo de longe. Se afasta um pouco mais e olha de longe para esse incômodo. Olha aí para esse incômodo. Se afasta um pouco mais e responda para você mesmo aí, agora. Você poderia soltar isso daí, sim ou não? Se você pudesse, você soltaria? Quando? Isso. Observa e se afasta um pouquinho mais. Seja você mesmo, seja você mesma, se solta. Olha para o incômodo de longe e responda. Você poderia soltar isso daí, sim ou não? Se você pudesse, você soltaria? Quando? Isso. Olha um pouco mais de longe. Seja você ainda mais. E responda. Você poderia soltar a resistência de soltar isso daí? Você poderia soltar a resistência de soltar isso daí? Sim ou não? Se você pudesse soltar essa resistência, você soltaria? Quando? Olhe um pouquinho mais de longe. Você poderia soltar essa resistência de soltar isso daí completamente? Sim ou não? Se você pudesse soltar essa resistência completamente, você soltaria? Quando? Olha um pouquinho mais de longe, Você poderia soltar, então, completamente isso daí? E se você pudesse, você soltaria? Quando? Seja você ainda mais. E mais uma vez, você poderia soltar isso aí, então, o restinho que tem, sim ou não? E você soltaria o restinho que tem aí, sim ou não? Quando? Isso. Kelly, agora eu vou ensinar vocês a fazerem vocês com vocês mesmos, para vocês fazerem durante a semana. Então, a primeira pergunta é: eu poderia soltar essa sensação? Eu poderia soltar?
Essa é a primeira pergunta. Se eu poderia. A resposta é sim ou não. Eu poderia soltar? Beleza? A segunda. Se eu pudesse, eu soltaria? Essa é a segunda pergunta. Se eu pudesse, eu soltaria? A terceira pergunta é o convite para o agora. Quando eu soltaria? Agora. A ideia é essa. Então eu poderia soltar esse incômodo? Se eu pudesse, eu soltaria? Quando? Essas três perguntinhas. Beleza? O que você tem que fazer? Qual o momento de começar a fazer as perguntas? Você vai fechar os olhos. Primeiro passo é localizar aonde o incômodo está. Onde o incômodo está? Está no peito? Está na garganta? Está na cabeça? Está nas costas? Onde o incômodo está? Por que eu tenho que saber onde o incômodo está? Para eu olhar de longe. Para eu olhar daqui, ó. O que acontece, gente? O teu cérebro, quando você tem qualquer incômodo, qualquer dor, qualquer ansiedade, a tua mente, ela te coloca numa visão de túnel. Ela só deixa você ver o incômodo. O que acontece quando você só vê o incômodo fica gigantesco. Não é que quando você olha para a dor aumenta. Ela não aumenta. Sabe o que acontece? Você só vê ela. Por isso que ela é gigante. Ok? Então, o que você está fazendo quando você olha de longe? Você está saindo da visão de túnel e está se afastando. Esse afastamento permite que a tua mente dissipe essa emoção dentro de você. Olha que coisa incrível. Então, você vai identificar aonde está o incômodo, se for no peito, está aqui. Eu fecho os olhos e eu me imagino de longe, olhando para o incômodo. E aí eu começo a fazer as perguntas. Eu poderia soltar esse incômodo? Sim. Eu soltaria? Sim. Quando? Agora. Eu poderia soltar esse incômodo um pouco mais? Aí você pode ir trabalhando as frases, tá? Eu poderia soltar esse incômodo ainda mais? Sim. E eu soltaria? Sim. Quando? Agora. Sempre com a ideia de me afastar para ampliar a minha percepção, fazendo com que as respostas venham. Isso é incrível, cara. Incrível.